Graça e paz, meus irmãos. Amém. Prazer imenso estar aqui mais uma vez na casa do Senhor para glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém. Como disse a irmã Selma, nosso Deus ele é todo-poderoso e Ele é bom o tempo todo para conosco. Louvamos a Deus pelos livramentos, pelas bênçãos que o Senhor nos concede todos os dias e através da Sua palavra Ele vem nos abençoar. Amém. Você que acompanha também pelas redes sociais, pelas mídias sociais, que a palavra de Deus possa impactar a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Um abraço também ao pastor, se estiver acompanhando, graça e paz. Abra a sua Bíblia no livro de Tessalonicenses, no capítulo 4. Vamos ler apenas o verso primeiro. Primeira diz assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebeste, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Soberano Altíssimo, obrigado, meu Deus, por tua palavra, por tua grande salvação em nossas vidas, meu Deus. Que tua palavra venha abrir nossa mente, nosso entendimento nessa hora. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós que está ouvindo, Senhor, a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa carta Paulo escreveu quando ele estava na segunda viagem missionária. Ele fundou essa igreja de Tessalônica na sua segunda viagem missionária. Vamos fazer aqui uma análise aqui dessa carta. Paulo falou da salvação e cuidou em prol do crescimento e fundamentação dos santos em Tessalônica. A nova vida começou com um passo de fé e agora uma nova caminhada de fé. A igreja de Tessalônica foi fundada por Paulo em sua segunda viagem missionária. Era uma igreja composta por judeus, gregos, homens tementes a Deus, mulheres de posição e outros que vieram do paganismo gentil. Depois de Paulo ter partido de Tessalônica, ele envia posteriormente Timóteo à igreja para saber como estava. Após visitá-los, Timóteo enviou um relatório a Paulo, que estava em Corinto, informando que muitos dos irmãos que ali estavam desconsolados por causa de seus entes queridos que haviam falecido. Outros andavam ociosos, indisciplinados. Alguns sentiam-se tentados a voltar ao vício dos gentios. Outros atacavam a motivação e o caráter de Paulo, enquanto outros desejavam vê-lo novamente. As tribulações eram muitas e intensas, e a partir do relatório de Timóteo, Paulo exorta os Tessalonicenses a ter uma conduta ordeira na assembleia e na vida diária. O que acontece? Paulo tinha fundado essa igreja em Tessalônica, e aí, um tempo depois, ele envia Timóteo. Timóteo, vai lá e veja como é que estão aqueles irmãos e me traz um relatório. Timóteo vai lá e aí visita essa igreja, e agora ele escreve a Paulo dizendo: olha, ali os irmãos estavam desconsolados por causa dos seus entes queridos que haviam falecido. E aí Timóteo continua dizendo: outros estavam ociosos, ou seja, eles não queriam trabalhar, e alguns indisciplinados, alguns se sentiam-se tentados a voltar ao vício dos gentios. E o outro, atacava a motivação de Paulo. O que acontece? Quando Paulo falou ali da volta do Senhor, os Tessalonicenses achavam que ele estava falando daquele momento ali. Então eles não queriam mais trabalhar, não queriam fazer mais nada, queriam viver ociosos. Estavam ali desconsolados, porque quando Paulo falou de ressurreição, eles estavam ali desconsolados dos seus entes queridos. Então Paulo ali escreve uma carta de motivação para aqueles irmãos ali, falando sobre uma conduta ordeira na igreja, na assembleia e na vida diária.
como o crente deve ter. E obviamente que isso também serve para o nosso dia de hoje. Então, a partir daqui, vamos ver o que é que Paulo falou para aqueles irmãos ali, o que é que a gente pode tirar de lição e de proveito para a nossa vida pessoal. Porque, se a gente for observar a Bíblia em todo o seu contexto ali, no Antigo e Novo Testamento, faz uma comparação da vida cristã com uma caminhada. Primeiro a gente dá um passo e logo em seguida a gente faz uma caminhada de fé. E há muitos desafios nessa nova caminhada, há muitos obstáculos que a gente tem que transpor para levar uma vida santa diante de Deus. Paulo disse aos Efésios: andeis de modo digno do chamamento com o que for chamado, Efésios 4:1. Ou seja, andar de modo digno, dando testemunho de fé, o nosso testemunho, a nossa maneira de viver, a nossa conduta na sociedade, no lugar onde nós vivemos, no trabalho. Isso reflete muito a nossa vida diária. Os outros começam a observar em nós. No verso 17 do mesmo livro: não mais andeis como também o restante dos gentios andam. Paulo estava dizendo: olha, vocês não têm que andar como os gentios, vocês agora são de Cristo, vocês agora são uma nova criatura. Ainda no capítulo 2, no capítulo 5 de Efésios, ele diz: andai em amor. E no verso 8, andai como os filhos da luz. Ou seja, se a igreja, que somos nós, corpo vivo aqui na terra, não andar em amor, como vai ter salvação? Né? Quem é que não se compadece em você ver um seu semelhante ali jogado na esquina no mundo das drogas e você não se compadece daquela situação? A gente também deve andar como os filhos da luz. Jesus disse: devemos andar como ele também andou, na luz, porque nas trevas não tem luz alguma. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, Paulo diz: porque andamos por fé e não por vista. Ora, uma coisa que nós temos que observar é que nós, como cristãos, a gente anda pela fé. O crente, ele crê para depois ele ver. A gente não pode ser que nem Tomé, que a gente tem que ver para depois crer. A nossa caminhada é de viver por vista. Existia um pastor, um alemão, não me lembro o nome dele agora, ele era considerado, não me recordo o nome dele agora, ele era considerado o homem que andava na fé, George Miller. Ele era alemão. E esse homem, ele tinha um orfanato e ele orava, segundo o seu colega de quarto, disse que uma certa feita, no outro dia, acho que 2.000 crianças não tinham o que comer, então ele fecha a porta do seu quarto, dobra o seu joelho, e ali ele passou horas e horas e horas. Isso está no livro que escreveu. Ele passou horas e horas e horas ali orando. Quando foi de manhã, alguém bate na porta e fala bem assim: pastor, nós temos aqui esse cesto de pão, aconteceu aqui uma tragédia e tal, tinha uma encomenda de pão para fazer, só que o pedido era que o pão tivesse não muito dourado. A empresa que pediu os pães queria que ele fosse bem clarinho. O senhor não aceita esses pães aí, não? Quer dizer, Deus proveu naquele momento ali, né, para matar a fome daquelas crianças. Então, assim, a gente vive por fé, a gente crê para depois ver, fazer prova de Deus, e Deus ele supre a nossa necessidade. Andar sugere progresso, temos de incessantemente fazer progresso em nossa vida cristã. Tem gente que diz que a caminhada cristã é uma vida difícil. Outro dia tinha até um vídeo, um rapaz falando assim, claro que ele estava fazendo ali uma ironia, né? Dizendo assim: ser crente é muito difícil. O cara não pode beber, o cara não pode ir numa festa. Quem disse que a pessoa não pode fazer isso? A pessoa pode fazer tudo isso se ela quiser. Não existe nenhuma lei que proíba de eu chegar no bar e pedir uma bebida. Não existe uma lei que me proíba isso se eu quiser fumar um cigarro. Agora, o meu caráter de crente, a minha conversão é que vai dar limite a essas coisas, né? É que vai dizer não para esse tipo de coisa. Então, a nossa caminhada de fé, ela é uma
coisa progressiva. Tem pessoas que estão na vida cristã, ao invés de ir para frente, está voltando para trás. Dá um passo para frente, como diz a música de J. Neto, e 2, 3 passos para trás. Então, a Bíblia, a palavra de Deus aqui, Paulo, ele exorta, estava exortando ali os irmãos de Tessalônica a viver uma vida progressa, para frente. Andar também exige força, e Deus prometeu fornecer força que precisamos para caminhar com Ele. No final da caminhada da vida, vamos entrar na real presença do Senhor. Sem Deus, a Bíblia diz, Jesus falou, sem mim nada vocês poderão fazer. Se a gente quer ter uma vida de força, nós temos que suplicar a Deus diariamente, pedir sabedoria ao Espírito Santo, para que a gente possa ter uma caminhada digna de um servo e de uma serva do Senhor. A exemplo disso, foi Enoque que andou com Deus, lá em Gênesis 5:24. Enoque era um homem tão santo diante de Deus que a Bíblia diz que Deus levou para si e não apareceu mais. Deus tomou para si. Então, como deve ser o andar do crente? O crente deve andar em santidade para agradar a Deus. A Bíblia diz que sem a santificação, a gente não pode ver o Senhor. Agradar a Deus deve ser a principal motivação da vida cristã. O próprio Jesus disse, o Pai, eu faço sempre o que lhe agrada. João 8:29. O próprio Jesus disse isso. Ele, sendo Deus, ele obedecia a seu Pai. Então ele deixou um grande exemplo para nós em obedecermos ao Senhor Jesus em tudo que a gente faz. Não tomar decisões precipitadas e fazer conforme tudo está escrito na palavra do Senhor, para que a gente possa agradar a Deus cada dia mais e mais. Agradar a Deus significa mais do que simplesmente fazer sua vontade. A igreja de Éfeso deixou seu primeiro amor. Se você for ver lá o Apocalipse, capítulo 2, verso 1 a 7, vai dizer isso. Isso não deve acontecer conosco. A igreja ela tem que ser o pilar da igreja. Um dos pilares da igreja é o amor. É o se preocupar com o seu próximo. É o que vocês fazem aqui. Ajudando, fazendo cestas básicas, ajudando no acolhimento, a visita pastoral, instruindo os novos decididos na caminhada cristã, que vai ter o batismo de novos irmãos, Davidson e Amanda, e outros mais que chegam aí, que vão chegar em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. A palavra de Deus ela é eficaz. E em nome de Jesus, Satanás já é um derrotado. Jamais ele vai impedir que as pessoas possam chegar até o Senhor Jesus. E para isso, Deus ele nos usa como boca de Deus para evangelizar, para pregar a palavra. Outro dia eu cheguei lá no trabalho, aqui tem um folheto que a igreja dá. Foi o que eu fiz, me deu assim uma ideia. Eu tirei várias xerox, e aí grifei com um marcador de texto. E aí na hora que chegam os fornecedores, chega ali para descarregar o caminhão, eu digo, amigo, com licença, enquanto você está aí descarregando, esperando a nota, está aqui esse folheto para você ler, e Deus possa fazer morada no seu coração. E eles olham assim, rapaz, que bom, a palavra de Deus é muito importante. E ali a gente vai falando do Evangelho, à medida que vai dando ali, a gente vai falando do Senhor Jesus. Claro que a gente não vai parar o nosso trabalho, porque isso é uma coisa secundária. Naquele momento oportuno, a gente vai lá e ali fala do Evangelho de Jesus Cristo. A palavra, ela é semeada. O Espírito Santo é que rega. Jonas é um outro bom exemplo. Alguém a quem Deus deu uma ordem, mas Jonas não tinha um coração submisso à vontade de Deus. O que é que acontece? Deus chega para Jonas, Deus fala para Jonas, Jonas, vá na cidade de Nínive, a grande cidade, e prega. Manda que aquele povo se arrependa dos seus pecados. Jonas aí pega uma embarcação e muda o roteiro e vai para Tarsis. E a gente sabe o final da história, Aí eu pergunto, será que a gente consegue fugir da presença de Deus? Será que a gente consegue se esconder de algum lugar da presença de Deus? Deus ele vai achar. Aonde a gente for se esconder,
Deus ali ele acha, porque se ele diz assim, Emerene, vai ali, prega para aquela pessoa. É um mandamento de Deus, é uma ordem de Deus, a gente tem que obedecer. Porque se a gente não obedece a palavra de Deus, a gente pode ter consequências, e aquelas consequências foi que Jonas teve. Né? Ele passou ali na barriga do grande peixe. Aí ele aprendeu a lição, ouviu a voz de Deus, ele obedeceu e aí foi fazer a vontade de Deus. Mas o nosso coração, irmãos, ele tem que estar submisso à vontade de Deus. Né? Eu sei que tudo na vida traz um certo medo, traz um certo temor, mas a gente ora a Deus, pede força, né? Pede orientação ao Espírito Santo e o Senhor Deus vai capacitando. Né? Porque quem faz a obra não é a pessoa em si, né? Não é o ser humano em si, o cara diz assim, não, eu sou o bambambam. Não, é Deus que usa seus servos, suas servas para fazer a obra. A gente é apenas um instrumento na mão dele. É o Espírito Santo que faz tudo. O crente deve obedecer a Deus, mantendo a santidade pessoal, conforme os versos de 2 a 5 de Tessalonicenses. Olha o que é que diz aqui, ó. Olha o que Paulo falou para os Tessalonicenses. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos temos dado a parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Olha aqui a coisa grave que estava acontecendo. Provavelmente ali alguém estava tendo relação sexual ilícita. E ele disse, né? Pois já estáis inteirados de quantas instruções vos temos dado a parte do Senhor Jesus. Pois essa é a vontade de Deus, que vos santificais, ou seja, vocês devem se santificar, se abstenham desse tipo de coisa, da imoralidade sexual e da prostituição. Então a gente tem que levar uma vida santa. Quando Paulo ministrou em Tessalônica, ele deu aos crentes mandamentos de Deus sobre a santidade pessoal, deixando claro a ordenança da abstinência, da fornicação. Devemos ser santos, separados do pecado. Uma coisa que fere os princípios de Deus é o pecado. Isso que afasta o homem, que afastou, né, nossos pais lá no Jardim do Éden. É o pecado, ou seja, errar o alvo. A definição de obediência é fazer o que nos é dito, com a correta atitude de coração, ou seja, com o nosso entendimento, com sabedoria. Nossa obediência deve ser não servindo à vista como para agradar os homens, ou seja, tem pessoas que na frente dos homens demonstram a santidade, mas por trás do cotidiano só Deus sabe como é a vida dessas pessoas. E tem gente que é assim, infelizmente, né? Tá igual Jesus contou a história do publicano e o fariseu quando foi orar. O fariseu diz assim: graças te dou, Senhor, que eu não sou como os demais homens, pecadores, damos dízimo de tudo, né? E aí vai o publicano, a Bíblia diz que ele nem conseguia olhar para o céu e dizer assim: Senhor, tem misericórdia de mim que sou um pecador. E Jesus faz a pergunta: quem desceu justificado do monte? O publicano ou o fariseu? Mas como servo de Cristo, fazendo a vontade de Deus de coração. Efésios 6, verso 6. Segundo, o crente deve glorificar Deus, né? A gente tem que glorificar Deus o tempo todo, dando graça, não murmurando. 1 Coríntios 10, não murmureis como fizeram lá Israel no passado e foi consumido pelo devorador. A gente sabe que é difícil, né, querido? Glorificar Deus na hora que vem a angústia, a enfermidade, a doença, mas essa é a esperança que a gente tem, é no Senhor Jesus. Isso que a gente tem que... Quem é que não passou aqui por problema, né? Por situação. Vimos aí o caso do pastor Dalberto, né? E quase nós perdemos. A irmã Selma ali cuidando dele ali, uma preocupação. Carol, ali a família, né? A gente se colocar no lugar deles ali, foi, né? E o sofrimento ali, a angústia. Mas Deus, Ele, graças a Deus, Ele honrou. E graças a Deus o nosso pastor está aí. E brevemente ele está aqui para pregar a palavra de Deus, né? Para que a gente seja também abençoado através das suas mensagens.
Este é o lado positivo do mandamento de Deus. Os cristãos são pessoas com propósitos diferentes dos demais, ou seja, nós temos os propósitos diferentes das pessoas do mundo, né? Eles andam na contramão da fé, da palavra de Deus. Nós andamos na obediência da santa palavra de Deus. Nós que conhecemos a Deus temos a obrigação de glorificá-lo neste mundo, conforme Mateus, capítulo 5, do verso 13 ao 16. Vós sois o sal da terra. A gente sabe que o sal, uma comida totalmente insossa, né? Quando a gente às vezes está internado, está no hospital, eu quando passei 12 dias internado e vinha aquela comida totalmente sem sal, era horrível, né? A gente sabe que o sal demais faz mal, obviamente, tem que ser uma coisa dosada. Então, por isso que está dizendo que nós somos o sal da terra, aquela coisa para a gente temperar, nem mais nem a menos. Também somos a luz do mundo, né? Vós sois a luz do mundo. Jesus disse isso, nós somos a luz do Senhor. Aonde a gente vai, onde tiver trevas, a luz tem que iluminar. O que quer dizer ser luz do mundo? Ora, se eu tenho a palavra de Deus em mim, e eu vejo uma pessoa que não tem o conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus, eu tenho que transmitir essa palavra, para que aquela pessoa que esteja em trevas, ela possa ouvir e entender no seu coração, e ali, aquela palavra fazer morada nele, e aí assim que as pessoas, elas aceitam a Cristo, ouvindo a palavra de Deus. Assim devemos resplandecer a vossa luz diante dos homens. Ou seja, a nossa luz ela tem que resplandecer diante daquelas pessoas, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O crente deve andar com Deus para escapar do julgamento. Devemos encorajar a viver uma vida santa, porque nós somos salvos, né? E sabemos que se a pessoa não se converte dos seus maus caminhos, e ele não sai daquele caminho pecaminoso, certamente ninguém vai escapar do julgamento do Senhor. Ele é o justo juiz. Eu vou fazer uma ilustração aqui, baseada nisso aqui. Uma certa feita, existia um homem numa cidade. Aquele homem estava de férias numa praia e estava com sua família ali, debaixo de um sombreiro. Quando de repente falaram assim, tem uma pessoa se afogando ali, tem uma pessoa se afogando ali. Ele imediatamente saiu correndo, foi lá, trouxe aquele homem à beira da praia e ali ele fez as manobras de primeiro socorro, de primeiros socorros e salvou a vida daquele homem. Passou os anos, aquele mesmo homem que foi salvo cometeu um delito e ele foi para julgamento. Quando ele chega no tribunal, quando ele olha para frente, quem está lá? O cara que salvou a vida dele, era o juiz. Ele olhou para o juiz e disse assim, a minha vida está nas tuas mãos. Pela segunda vez ele disse, negativo. Naquele dia fui teu salvador, hoje eu sou o teu juiz, né? Por isso que ninguém vai escapar do julgamento de Deus. Devemos ser encorajados a viver uma vida santa, porque somos salvos. Um andar santo envolve um relacionamento com o Pai, ou seja, se a gente tem uma vida santa, a gente tem um relacionamento santo com Deus, né? Sem um relacionamento santo com Deus é impossível a gente ter uma vida santa, né? Uma vida digna de um servo, de uma serva de Deus, porque isso também envolve salvação. Um relacionamento com o Pai que nos amou ao ponto de dar seu Filho por nós, seu Filho Jesus. Olha o amor do Senhor Jesus, o amor de Deus. O amor era tão grande, que Ele deu seu Filho, né, voluntariamente para morrer por nós. Será que alguém poderia chegar assim, Ivan, o pastor Adalberto precisa de um coração, você quer dar o seu para ele sobreviver? E agora? Será que eu podia dizer, não, pode abrir meu peito e dar o coração ao pastor? Não. Será que eu teria essa coragem? Né? Eu acho que, com certeza não. Mas Deus, Ele deu seu Filho. O amor de Deus era tão grande, tão intenso, que Ele deu o seu Filho Santo para morrer por nós. E às vezes a gente não tem essa dimensão, né? Essa grandiosidade do amor de Deus, dando o seu Filho Jesus
para morrer por nós. O Espírito Santo que habita dentro de nós. Isto irá resultar um relacionamento correto daqueles que nos rodeiam. Ou seja, tem um escritor, que eu não me lembro o nome dele agora, ele disse assim, que o nosso maior método de evangelismo é a nossa conduta, é o nosso testemunho. Né? Se você é uma pessoa que tem um bom testemunho, as pessoas vão olhar para você e vai crer no Evangelho. Agora, se a gente não dá um bom testemunho no trabalho, né? Onde a gente mora, em qualquer lugar, como é que aquelas pessoas que não são da igreja, que não são evangélicos, vão olhar para nós? Né? Então a gente tem que ter o Espírito Santo dentro de nós, para que as pessoas que estejam ao nosso redor possam observar isso e resultar no relacionamento correto daqueles que nos rodeiam. O crente deve andar em amor, nós já falamos, o amor fraternal, ela não conhece fronteiras. O exemplo disso foi quando Jesus se comunicou com a mulher samaritana, né? A Bíblia diz que os samaritanos eles não se davam com os judeus, mas Jesus ele transpôs ali aquela barreira, né? Então o amor fraternal, ela não conhece fronteiras. E esse amor também não faz acepção de pessoas, ou seja, devemos amar a todos. A pessoa é assim, venha para a igreja como você está, mas não permaneça como você veio. Então, assim, a gente não pode fazer acepção de pessoas, seja ela o que for. Aí fora, a gente tem que ter um amor por essas pessoas. A gente, claro, não vai concordar, né, com sua conduta de vida, a maneira como a pessoa vive, mas a gente não pode fazer essa acepção com essas pessoas. O amor que deve incluir todas as pessoas. Thessalonicenses 4, o verso de 1 a 10. O crente também deve andar em honestidade. E não tem coisa pior, irmãos, do que uma pessoa que ser crente ser taxada de desonesto. É terrível isso. A pessoa, comprar e não pagar, beber, não honrar com sua palavra, dizer uma coisa e depois não cumprir com o que falou. A gente tem que ser honesto. Eu lembro que quando eu morava no interior, cidade pequena, menos de 30 mil habitantes, e na época tinha um homem lá que era pastor, e nem a dinheiro as pessoas queriam vender ali, para vocês terem ideia. Pense aí, né? Então, o homem comprava, não pagava, foi fazer uma igreja lá, comprou material de construção e disse que ia pagar semanalmente e não pagou, foi um problema sério ali, né? E às vezes os crentes são desmoralizados por conta de pessoas assim. A gente não deve escandalizar o nome do Senhor Jesus. A gente tem que observar isso, andar em honestidade. Precisamos dar um bom testemunho, honesto no nosso trabalho. No nosso ambiente de trabalho também nós somos vistos ali. Né? O dono da empresa está nos observando, né? O gerente está nos observando, os colegas de trabalho estão nos observando. Então assim, eles não esperam que a gente... Eles ficam torcendo ali para que a gente escorregue para poder criticar. Está dizendo assim, ali, ó, o cara que disse que é crente, olha o que está fazendo ali. Eu vi um rapaz sendo repreendido lá e ele até foi demitido, por conta do caráter dele. Ele foi chamar uma moça que não era crente, atenção. A moça disse assim, quem é você para falar de mim? Né? E é isso que eu estava observando aquilo ali, eu estava assim, eu chegasse a sair junto. Eu disse, meu Deus do céu. E quanto mais ele tentava se explicar, aí aquela... distribuichava em cima dele. Por quê? Porque ele não dava um bom testemunho. Se ele tivesse dado um bom testemunho, aquela moça não tinha o que falar dele. Entendeu? Mas ali foi terrível aquilo ali. Eu nunca tinha visto um negócio daquele. Então assim, as pessoas, elas ficam observando, não para elogiar, dizer assim, ó, ali vai um santo homem de Deus, ali vai uma santa mulher de Deus, e sim para criticar. Por isso que a gente tem que dar um bom testemunho, né, no nosso ambiente de trabalho. Muitos desses crentes em Tessalônica tinham escolhido de deixar de trabalhar. Quer dizer, eles estavam ali, né, preguiçosos, não queriam fazer nada. Pensa aí, imagine se essa igreja aqui a gente não trabalhasse, né? Cada um tivesse seu trabalho, sua correria, um vende um bolo, um vende um perfume, outro vende uma coisa. Como seria dedicado? Todo mundo aqui, né? Tem pessoas com nível social diferente do outro. Então precisamos trabalhar. E aqueles crentes ali, eles estavam preguiçosos, não queriam fazer nada. E Paulo diz, não, olha, a vida tem que continuar.
né? Enquanto Jesus não vem, vamos trabalhar. Enquanto tiver saúde, Deus estiver dando saúde, a gente puder ter 2 braços, 2 mãos, 2 pés, vamos trabalhar. Irmãos, eu sou testemunha. O restaurante que eu trabalho, ele está abrindo uma nova unidade na Paralela, né? Vai ser Coco Bambu Paralela. Não estou fazendo honestidade não, só para reforçar aquilo que eu estou querendo dizer. Vai ser contratado mais de 100 pessoas. A empresa liga, chama a pessoa para fazer entrevista e a pessoa não comparece, né? O recurso humano fala assim: mano, vai chegar aqui, ó, está aqui a relação das pessoas que vai trabalhar hoje, que vai fazer entrevista hoje. E aí eu vi, estou lá observando. Fulano não veio, ciclano não veio, Beltrano não veio. Eu disse: rapaz, essas pessoas não querem trabalhar porque a oportunidade está batendo na porta. Quantos pais de família estão precisando de emprego para pagar o aluguel, pagar uma conta de luz, né? Comprar alguma coisa para o filho comer, e a pessoa está achando uma oportunidade de emprego e não quer trabalhar. Então, assim, Paulo incentivou aos Tessalonicenses: olha, vocês têm que trabalhar, vocês têm que se mover, entendeu? Não pode ficar aí acanhado. Faça alguma coisa, a vida tem que continuar. Eles tinham entendido o mal da doutrina do retorno de Cristo. Quer dizer, quando Paulo fala a respeito, né, da vida do Senhor aqui, ó, a situação dos mortos, em Cristo é a vida do Senhor. Eles estavam achando que a vida de Jesus era para aquele tempo. Então ele poderia dizer assim: bom, já que Jesus vai voltar, para que a gente vai trabalhar? Vamos sentar aqui e esperar. Já pensou? Todo domingo, toda terça e toda quinta, diz: olha, vamos reunir lá na Igreja Batista Arena, vamos esperar, porque Jesus vai voltar hoje. Ninguém vai trabalhar, vamos ficar ali sentados, porque a qualquer momento o suar da trombeta vai tocar e a gente vai desaparecer. Não, a gente, enquanto Jesus não vem, que foi a promessa que ele deu para a sua igreja, a nossa vida tem que continuar. Nós temos que trabalhar, nós temos que lutar pelo pão de cada dia. E foi isso que Paulo estava dizendo para aqueles irmãos ali de Tessalônica. Já que Cristo pode voltar, não vou plantar nada. Se ele demorar, os irmãos me sustentarão. Ou seja, quer dizer, é brincadeira? Não, eu vou ficar, Dona Selma, todo mês aqui eu vou querer uma cesta básica, viu? Porque enquanto Jesus não voltar ainda, e irmã Eline também, ela já sabe que eu sou diabético aí, vai ver uns doces aí, 0 açúcar, porque eu não posso comer açúcar. Quer dizer, não pode isso, né? A nossa vida não pode parar. Enquanto Jesus não volta, a gente está aqui caminhando, trabalhando para, né, até a sua segunda vinda. O resultado é que eles haviam se tornado um fardo para os outros, dando um mau testemunho para os negociantes com quem estavam em dívida. Ou seja, a coisa estava tão feia naquela igreja ali que eles estavam se tornando um fardo pesado, né, jogando responsabilidade para cima de todo mundo. E as pessoas que eram negociantes daquela cidade ali, eles estavam em dívida, não conseguiam pagar, porque não trabalhavam. Infelizmente, há muitos cristãos que simplesmente não trabalham. E de fato quantas pessoas não querem trabalhar, né? Tem um meme que diz assim: eu quero trabalhar na obra do Senhor. Aí o pedreiro diz: vem para cá, meu irmão, que a obra é grande. Não sei se você já viu esse meme aí. O cara disse que quer trabalhar na obra do Senhor, o pedreiro com a colher, meio mundo de bloco, vem trabalhar que a obra é grande. Quer dizer, o cara quer trabalhar, mas assim, no sentido de ficar sem fazer nada. Não existe isso, né? Trabalhar sem ter resultado, não existe isso. E eles acabavam se tornando um fardo para os outros. Esse mau testemunho é reprovado por Cristo. Obviamente, né? O Senhor Jesus jamais vai aprovar esse tipo de comportamento. Precisamos ter um testemunho honesto para ganhar os perdidos. Ou seja, se a gente não tiver honestidade em nós, como a gente vai ganhar as almas? Né? O cara vai dizer assim: para eu ser um crente que você, Deus me livre, eu prefiro não ser. Tem gente que ainda diz isso. Por quê? Por conta do mau testemunho. Um crente que faz cada dia de seu trabalho ser honesto, dando um bom testemunho para os perdidos. O crente deve andar em esperança, né? Sem Cristo não há esperança para o futuro. Tessalonicenses capítulo 4, do verso 13 ao 18. A gente não pode andar como aqueles que não têm esperança. A nossa esperança é o Senhor Jesus.
E isso que mantém a nossa chama acesa. A autoridade da palavra de Deus nos dá certeza e o conforto em que precisamos. Crer no Evangelho é a nossa esperança. O Evangelho é a morte, o sepultamento é a ressurreição de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. O nosso conforto está em saber que os mortos em Cristo viverão novamente. Haverá um dia uma ressurreição. O próprio Senhor retornará pessoalmente para reivindicar os seus e haverá um arrebatamento, o verso 17. E nós vamos nos encontrar com o Senhor. Para a honra e glória do Senhor Jesus. A conclusão eu deixo aqui a seguinte pergunta: andai em santidade, estamos andando? Andai em amor, estamos andando? Andai em honestidade, estamos andando? Caminhe com esperança, estamos caminhando? Como está a nossa fé hoje? Essa é uma reflexão que cada um de nós vai fazer, né? Quando a gente colocar a cabeça no travesseiro, a gente lembrar das palavras do Senhor Jesus, a gente vai repensar se estamos andando em santidade, se estamos andando em amor, se estamos andando em honestidade, se estamos andando com esperança. Que Deus os abençoe. Amém. Que Deus possa colocar a sua palavra em nosso coração. Glória a Deus. Senhor meu Deus, nós te louvamos, Deus, pela tua palavra escrita, por tão grande salvação na vida da tua igreja, Senhor. Amém. Senhor, nós oramos por essa igreja, Senhor. Obrigado. Oramos por cada um dos irmãos que aqui são calorosos, Amém. Louvamos a Deus pela vida de vocês, pela vida de cada irmão aqui. Glória a Deus. O Senhor Deus possa abençoar cada um de vocês nessa noite, aonde estiver. Aqueles que, se porventura foram por retiro, que Deus possa dar um bom retorno. Amém. Deus traga em paz. Amém. Senhor meu Deus, nós oramos também nesse período em que a cidade está aí, a chamada Festa da Carne, Deus. Deus, te pedimos, oramos pela cidade de Salvador. Verdade, Deus. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Glória a Deus. E essa cidade é do Senhor Jesus. Amém. Nós falamos nisso pela fé, que essa cidade pertence ao Senhor Jesus. Amém. E todo mal, tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, antagônico à palavra de Deus, cai por terra. Em nome de Jesus. Que as pessoas, meu Deus, dessa cidade possam ouvir a tua palavra. E que essas pessoas não endureçam o coração, Senhor, Verdade. ao ouvir o teu evangelho. Que possamos ser portadores, Senhor, do teu evangelho. Possamos ser boca, meu Deus, para levar a palavra de Jesus a essas pessoas, meu Deus. Te pedimos que o Senhor nos capacita mais e mais, que o Espírito Santo possa nos encher, Amém. que o Senhor possa nos dar as almas, Senhor, para falar do teu evangelho, Deus. Abençoa também, meu Deus, o pastor Alberto, sua família, o netinho que está vindo aí, Senhor. Nós oramos para que venha tudo transcorrer segundo a vontade do Senhor. Possa trazer alegria aos amores, materno e paterno. Possa trazer alegria a nós também aqui, decorrendo pela igreja. Amém. Nós te pedimos e abençoamos em nome do Senhor Jesus. Amém. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado que me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos.